Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Poder sentar, queridos, depois nós fazemos a outra parte, mas eu tenho tanto desejo, eu queria falar com você, porque eu tenho certeza que... Quem ficou triste domingo aqui, querido? Todo mundo ficou, até minha filha chorou. Ficamos abalados porque nós estávamos com uma expectativa. E aqui na Palavra de Deus a gente vê o exemplo de pessoas que se sentiram arrasadas como nós. Deus trabalhou muito na vida de Davi, irmãos. Davi teve percalços na vida dele, teve altos e baixos. Mas ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia a sua dependência de Deus. E hoje, eu e você, nós estamos dependentes de Deus, irmãos. Literalmente para o nosso futuro. E graças a Deus por isso. Porque nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. E às vezes a gente confia o que nos cerca, nas condições que nos cercam. A gente fala, puxa, estou tranquilo. Não. E quando a gente depende só de Deus, você fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor tem palavras de vida eterna para mim e para você. E dizendo para você e para mim, fique tranquilo. Fique seguro, eu estou com você. Então a vida de Davi, irmãos, foi um exemplo. Você sabe que a vida de Davi, até ele ser rei, ele passou por muita perseguição. Mesmo vivendo na casa de Saul, tendo casado com sua filha, ele teve que fugir da casa de Saul. E Davi sempre foi perseguido, fugiu. E teve uma época na vida de Davi que estava tudo certo. O reino estava tudo bem, a economia do reino estava bem, os inimigos das fronteiras estavam tranquilos, estavam quietos, o reino estava bem, mas a família de Davi estava totalmente destruída. Ele não cuidou da família dele. Desculpa, irmãos. Davi tinha várias esposas, ele tinha as concubinas, então é uma família meio complexa. Um pai com muitos filhos, mas de mães diferentes, né? Então a palavra de Deus nos conta, não sei se você sabe, uma história interessante. Como o inimigo, ele começa a trabalhar e a partir de uma brecha ele vai entrando, ele vai fazendo, né? E Davi tinha uma filha chamada Tamar, que era filha com uma mulher diferente de um filho que ele teve com outra mulher chamada Amon. E 2 irmãos do mesmo pai, de mães diferentes. Amon se apaixonou pela irmã dele. Olha só que coisa diabólica, irmãos. Se apaixonou por Tamar e ele queria ter Tamar de tudo quanto é jeito. Ele é apaixonado, sabe aquela paixão? Paixão, irmãos, paixão é uma doença. A pessoa quando está apaixonada, ela está doente. Ela não está muito no racional. O amor é diferente da paixão. Paixão, a pessoa fala, eu não vivo sem essa pessoa, eu não vivo se não tiver essa pessoa comigo. E Amon estava muito apaixonado. Ele falou, eu preciso, só que no palácio não é assim. Ele, para se encontrar com a irmã, ele precisava de bolar alguma coisa. E um amigo de Amon falou assim, olha, eu vou armar um esquema aqui, para que a sua irmã Tamar, vai lá, fala para o seu pai, fala que você está doente, que você está precisando, que a sua irmã vá lá no quarto, no seu quarto, e cuide de você, né? E foi autorizado, e Tamar inocentemente foi lá no quarto de Amon, cuidar do irmão, e esse irmão atacou ela e violentou-a, teve relações com ela, defraudou-a, e no mesmo instante que depois que ele teve a relação, ele sentiu um asco por Tamar, e falou, vai embora daqui. Ele arrebentou com a vida de Tamar, e aquilo criou uma confusão muito grande naquela família. E um dos irmãos um dos filhos de Davi era Absalão. E Absalão era irmão de Tamar, e ele ficou muito revoltado. Ele foi atrás de Amon, e Absalão matou o seu irmão. Olha que tragédia na família. E Absalão precisou fugir. Ele ficou no exílio. Pode tocar, viu, querido? Toca mesmo, fique à vontade. Ele ficou no exílio, fugindo, porque assassinou sua irmã durante 3 anos. E Davi, em vez de resolver o problema, ele deixou passar, e o seu filho se sentiu também rejeitado pelo pai. Absalão achou que tinha feito justiça, né?
E ele ficou 3 anos no exílio com paciência. Mas Absalão era uma pessoa muito ardilosa, muito maquiavélica. Ele tinha interesses no reino de Israel. E depois de 3 anos, ele intercedeu através de uma pessoa para que o pai dele recebesse ele em Israel, recebesse ele novamente, depois de 3 anos. E Davi consentiu, mas Davi falou, só que você não apareça na minha presença, não vem aqui no palácio não, você pode ficar aí. E Absalão ficou mais 2 anos, Absalão foi paciente. A pessoa quando é ardilosa, quando ela tem um plano, ela tem paciência. Ela come frio, ela não come um prato quente, ela come frio, ela espera. Mais 2 anos Absalão ficou esperando ser recebido pelo pai. E depois de 2 anos conseguiram convencer Davi. Davi recebeu Absalão, mas de uma forma muito fria. Davi beijou Absalão, mas foi aquele relacionamento entre rei e súdito, né? Não houve aquele amor de pai e filho. E aquilo criou uma revolta no coração de Absalão. E Absalão começou a maquinar coisas. Mas Absalão falou, eu vou tomar esse reino, eu vou ser rei de Israel. E Absalão começou a usar de uma maneira muito ardilosa, que Absalão ficou na porta do palácio, nos arredores do palácio, porque Davi recebia as pessoas para resolver os problemas. Naquela época não tinha juiz, não tinha... o rei que decidia as questões mais difíceis. Só que Absalão ficava na porta do palácio e as pessoas chegavam e falavam, o que você quer? Não queria falar com o rei. O que aconteceu? Não, é que eu tenho um problema sério, precisava resolver, eu quero a decisão dele. Sabe? Viu, mas meu pai está muito ocupado, ele não está muito preocupado em dar atenção para você, ele está cheio de coisa, ele está cansado, mas eu posso te ajudar. Quem sabe eu posso te ajudar? E Absalão, irmãos, era um homem muito bonito, era o homem mais bonito de Israel. Ele era formoso da planta dos pés até o alto da cabeça. Os cabelos dele tinham um peso, era pesado o cabelo dele, era o homem mais bonito que tinha Israel. Formoso, agradável, as pessoas gostavam muito dele. Então imagine, de uma forma política, né? Promete tudo, não, eu vou resolver seu problema, deixa comigo, toque uma sandália, leva aqui umas vestes. E começou a influenciar o povo, e o povo começou a olhar para Absalão, e falando, puxa, o Absalão está resolvendo os problemas, Davi não está fazendo nada. Só que ele estava já querendo substituir o pai. E certa vez ele falou para o pai dele, eu vou em tal cidade oferecer um sacrifício a Deus, né, usando o nome de Deus, né, muitas pessoas usam. Mas na verdade ele foi para outra cidade e reuniu alguns guerreiros, e ele conseguiu incutir na cabeça desses guerreiros que ele seria o rei. Em dado momento todos os guerreiros gritaram que Absalão era o rei. Então Absalão conseguiu uma tropa, um número de homens muito grande do lado dele. E estava prestes a acontecer uma guerra civil em Israel. E olha o que diz o texto aqui. Davi soube que Absalão estava vindo com um exército para atacar Jerusalém, para atacar o pai dele. E Davi não queria matar o filho dele, também não queria que os súditos morressem, que houvesse uma guerra em Israel. Então Davi disse lá em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 14, então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, não vamos guerrear com Absalão. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará ruína e matará todo o povo à espada. Então, irmãos, Davi, a palavra de Deus fala que Davi saiu envergonhado. Davi saiu a pé de Jerusalém, com a cabeça coberta, e muitos acompanharam Davi, muitos guerreiros acompanharam Davi, mas eles saíram fugidos, porque Absalão veio para tomar. Em 2 Samuel, no versículo 16, 14, diz assim, que o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Então, irmãos, Davi pegou aquelas pessoas que estavam com ele, que eram fiéis a ele, e saíram envergonhados. Eu acredito que domingo nós saímos muito envergonhados, no sentido traído. Imagina o sentimento de Davi. Davi foi até o Rio Jordão, andando com esse pessoal a pé. Pastor, é perto de Jerusalém do Rio Jordão? Não, é mais de 100 quilômetros. Davi a pé, com a cabeça coberta. Muitos, a palavra relata, era um texto grande. Muitos xingavam Davi, jogavam pedra em Davi. E Davi falou, não, deixa, eu mereço, eu errei. E a palavra de Deus fala que Davi foi caminhando com esse povo,
100 quilômetros. Imagine como foi essa caminhada, de muito choro. A palavra de Deus fala que o povo de Israel urrava e gritava com choro. Quem já chorou de gritar, de berrar? Não é aquele chorinho, sabe aquele choro triste, que se dá aqueles berros? É assim que estava o povo de Israel, caminhando envergonhado. E Davi chegou até a beira do Rio Jordão, depois de caminhar muito. Só quando eles chegaram lá, estavam muito exaustos, estavam sem forças. E às vezes a gente está, em algum momento da nossa vida, como eu estava, irmão, domingo eu estava, nós clamamos aqui, jejuamos, né, esperávamos uma festa no Brasil e foi uma tristeza. Povo triste, nos sentindo derrotados, nos sentindo traídos. E eu me senti. Até minha filha chorou, tive que consolá-la. E eu acredito que Davi estava muito pior que nós, assim, traído pelo filho, né? Perdeu o reino, estava cansado, humilhado, sem ter uma esperança, uma perspectiva de futuro, e estava exausto. Então muitas vezes nós nos encontramos assim, e olhamos para a nossa carne está gemendo, falando, eu estou cansado, eu não aguento mais. O que vai ser no nosso futuro? O que vai acontecer conosco? E o Rio Jordão, irmãos, o Rio Jordão, ele representa uma mudança de ciclo. Na nossa vida nós temos ciclos. O Rio Jordão, ele destaca, a palavra de Deus destaca, que o general Naamã tinha lepra e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, saiu purificado. No Rio Jordão, certa vez, o empregado de Eliseu estava usando um machado, e o machado caiu no Rio Jordão, e Deus fez com que e Eliseu orou e o machado flutuou. Já viu ferro flutuar na água? Isso está na palavra de Deus. Quando Elias e Eliseu atravessaram o Rio Jordão, por isso que eu falo mudança de ciclo, nós temos que atravessar o Rio Jordão. Nós estamos na beirada do Rio Jordão agora, muitas vezes desanimados, tristes, assim como Davi. Eliseu e Elias, quando atravessaram o Rio Jordão, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, Elias foi arrebatado e começou um novo ciclo na vida de Eliseu. Levante-se e atravessemos o Jordão. Deus está falando comigo e com você, não vamos desanimar. Davi estava muito desanimado. Mudança de ciclo. O povo de Israel, quando conquistou a terra prometida, mudança de ciclo, atravessou o Rio Jordão. Jesus, quando começou o seu ministério e foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, foi batizado nas águas, mudança de ciclo no ministério. Davi estava na beirada. E existiam pessoas que estavam com Davi. Imagine os seus melhores amigos, que conheciam o íntimo, conheciam como é que era a personalidade de Davi. E um dos homens mais inteligentes de Israel era Aitofel. Esse homem tinha muito conhecimento, e tudo, quando ele abria a boca, eles achavam até que Deus estava falando através dele, que ele sempre tinha palavras de inteligência. Mas Aitofel se voltou contra Davi, traiu Davi e ficou do lado de Absalão. E no Salmo 17, aliás, em 2 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 3, diz assim, que Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e partirei essa noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele estiver exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e o seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. E somente um homem que procuras matar, assim todo o exército ficará em paz. Então esse Aitofel, assim como o inimigo das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem no momento que você está mais fragilizado. E vem no momento que você está mais cansado, que você está mais triste. Aitofel sabia, eu sei, eu conheço Davi. Nesse momento agora ele está cansado, ele está desanimado. Chorou durante 100 quilômetros, com a cabeça baixa, pé descalço, cabeça coberta, e o povo todo chorando, um momento de tristeza profunda. Eu sei que ele está sem forças. E Deus conhece, e Deus sabe quando a gente está fragilizado, quando a gente não tem força. Para onde que eu vou? Parece que a gente não tem mais força, irmão, nem para orar, nem para buscar a Deus. Deus dará. Davi desanimadíssimo.
E o inimigo, sabendo disso, Aitofel já pensou, eu vou destruir ele. Então, me dá 12 mil homens, Absalão, que eu vou lá, vou pegar eles desprevenidos, tudo cansado, o povo vai se assustar, vão sair correndo, vão deixar Davi sozinho, eu vou matar Davi, vou trazer o exército de volta e tudo vai ficar em paz. Olha que plano maligno. Mas Davi tinha seus homens infiltrados no reino de Absalão. E uma longa história, eles passaram por várias coisas, mas eles conseguiram levar notícia até Davi, dizendo, olha, atravessa o Jordão. Atravessa o Jordão, porque vocês vão morrer. E Davi, só que era durante a noite. E às vezes, irmãos, Deus está falando para mim e para você, para nós levantarmos e termos um novo ciclo na nossa vida. E não importa se é noite, não importa se está vivendo um momento de desilusão tremenda, eles se levantaram, mesmo cansados, mesmo à noite, e atravessaram o Jordão. E quando o inimigo veio, o exército todo de Israel, as pessoas que estavam com Davi já tinham atravessado o Rio Jordão, e eles estavam seguros. A palavra de Deus diz que Aitofel, ele se matou, porque o plano dele não deu certo, ele se enforcou. Então a palavra que eu tenho para você é que não desanime. É uma mudança de ciclo na sua vida, na minha vida. É uma mudança de ciclo no meu ministério. É uma mudança de ciclo na sua casa. É uma mudança de ciclo na sua mentalidade, na sua forma de pensar. É agora que você está fragilizado que Deus vai te dar força. Só que você e eu não podemos fraquejar. Nós temos que nos levantarmos e atravessarmos o Rio Jordão. Durante a noite, perigo, atravessar o rio, mas nós vamos atravessar. Deus vai nos dar graça e nós vamos chegar do outro lado, amém? A nossa segurança está em Deus. E muitas pessoas desanimam. E se nós ficarmos do lado da margem do Rio Jordão, de desilusão, de tristeza, de desapontamento, de desencorajamento, de ficarmos sentados olhando as coisas com uma perspectiva muito negativa, pensando, não vai dar. Eu confesso para os irmãos que nós ficamos pensando sobre várias coisas. O que está sendo ventilado aí são coisas, né? Eu vi frases dizendo, os pastores sabem disso, frases dizendo, os pastores e os padres, nós vamos colocar eles no lugar deles. Como que eu vou não me abalar pensando que pode acontecer? O inimigo é sagaz, ele veio para destruir. Mas em nome de Jesus, eu e você, como igreja, nós vamos atravessar o Rio Jordão. E nós vamos chegar do lado de lá, pela fé. E nós vamos viver milagres. E o inimigo vai ser derrotado. Qual o final da história para o pastor Ciro? Davi atravessou o Jordão, seus inimigos foram desbaratados. E Davi voltou a reinar. Deus está no controle. Deus cuida de mim e de você. Assim como Davi, que não tinha futuro nenhum, humanamente falando, totalmente destruído, mas Deus abençoou muito Davi. Davi voltou a reinar novamente, amém? E eu quero que você não desanime. Vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador, assim como ele fez com Davi. Na hora de mais necessidade, ele veio e fala no seu ouvido: Ciro, não pare de orar. Ciro, não pare de clamar. Ciro, atravesse esse Jordão pela fé. Comece a buscar a mim. Comece a me buscar para atravessar esse Jordão. Comece a me buscar para enfrentar essas dificuldades que você está vivendo, esses problemas. Vamos atravessar o Jordão, irmãos. Não vamos ficar parados, não vamos ser destruídos. Deus está conosco. Ele vai nos abençoar. E os nossos inimigos vão ser desbaratados em nome de Jesus. Então Deus sempre agiu com Davi. Davi reconheceu os seus pecados, reconheceu os seus erros. Quando ele estava nesse caminho, a palavra fala que um homem começou a jogar pedra e xingar e amaldiçoar Davi. Os guerreiros de Davi falaram: deixa eu lá, que eu estou louco para matar esse cara. Estou louco para cortar a cabeça, mas você só levanta o dedinho mindinho e eles matariam rapidamente. Mas Davi falou: não, eu estou nas mãos de Deus. O que Deus tem para mim, Ele vai fazer da forma dele. Eu não vou levantar um dedo. Deus vai cuidar de mim. Amém? E Deus vai cuidar de você. Nós vamos passar esse deserto, irmãos. Tem momentos de humilhação. Tem momentos que passamos. Davi descalço,
representando humildade, com a cabeça coberta, sendo xingado. E às vezes a gente é humilhado. E vê o inimigo fazendo, pintando e bordando. E você fala, e agora? Agora, como que vamos fazer? Mas Deus deu graça. Em nome de Jesus, pela fé declare. Nós vamos nos levantar. Davi sabia no Deus que ele cria. E ele buscou muito a Deus e Deus veio com resposta. Eu quero que você tenha força do céu agora, em nome de Jesus, para você continuar caminhando. Amém? Quando você, irmãos, eu ficava muito ligado às notícias, pensando o que vai ser, como vamos fazer, qual será a solução, como que vai ser o desfecho. O desfecho é que eu vou atravessar o Jordão, em nome de Jesus. E esse Jordão, tem um hino que fala que a gente vai atravessar o Jordão para chegar na glória, né? Mas aqui mesmo nesse plano, nós vamos atravessar o Jordão das dificuldades. Deus está conosco. E Ele vai cuidar de nós. Vai cuidar do nosso Brasil. Vai cuidar do seu futuro. Amém? Nós temos que continuar orando, nós temos que continuar buscando, irmãos. Porque esse é o momento fundamental. Se Davi tivesse desanimado, se Davi tivesse ouvido o conselho para que ele levantasse a travessa do Jordão, ele falasse, não, eu estou muito cansado. Minha carne, porque irmãos, pensa numa luta da carne. Eu não conheço, eu não sei se existe alguém, eu não conheço ainda. Alguém que fala assim, nossa, que bom, vou orar. Que bom, vou dobrar meu joelho. Não é fácil, a nossa carne fala, o que você está fazendo? Será que Deus está te ouvindo? Você está orando aí, clamando de madrugada de joelhos, não está acontecendo nada. Mas no reino espiritual está acontecendo. Então nós temos que vencer a nossa carne, vencer os nossos pensamentos. Não, eu vou clamar a Deus. Eu fui tão, irmãos, o inimigo, por isso que eu falo, ele pega você na hora que você está fragilizado. Ele vem no momento, irmãos, terça-feira, de que estava mais difícil para mim. Eu recebi uma notícia no final da tarde, de coisas particulares minhas, que eu estava numa expectativa. Aí a pessoa mandou um texto de derrota para mim, falou, acabou, esquece. Irmãos, aquilo foi uma pancada para mim. Eu falei, meu Deus, parece que as minhas forças se esvaeceram. Eu falei, agora não tem mais jeito, o que eu faço? O que eu faço? Será que eu vou continuar? Será que eu vou continuar? Será que eu vou em frente? E hoje Deus me deu essa palavra. Hoje você fala, ó Ciro, assim como Davi se sentiu, você está se sentindo agora. Mas ele se levantou. E eu vou me levantar em nome de Jesus. E vamos continuar em frente. Amém? Leve essa palavra, medite. Olha que palavra linda de Samuel. Deus sempre esteve com Davi. Deus sempre cuidou de Davi. Saul esteve próximo, matava Davi muitas vezes, mas Deus deu sempre escape. Davi sabia o Deus que ele cria. E nós sabemos o Deus que nós cremos. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você já lembra de alguma coisa que Deus fez para você? Você lembra de alguma coisa que Deus fez para você? Levante a mão. Lembra? Foi o mesmo Deus que você estava numa expectativa, falar, agora acabou, agora é fim da linha, agora é o final da estrada, agora não tem mais saída. E Deus deu graça. É o mesmo Deus, e Ele vai agir de novo, e Ele vai dar força para você. Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor é conosco, Inimigos se levantaram aos milhares contra Davi, mas o Senhor esteve com ele, Deus deu vitória, e o inimigo não o tocou, aqueles que estavam com ele, e assim o Senhor é conosco, Pai Celestial. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, nesses dias de tanta turbulência no nosso país, guarda no Senhor Jesus. Vem com tua provisão, seja qual for a necessidade, Pai Celestial, que o nosso povo seja guardado, assim como acontecia com o povo de Israel. As pragas do Egito vinham, mas o povo de Israel não era atingido. Trevas densas, durante 3 dias, que o povo não enxergava nada, mas o povo de Israel tinha luz, tinha uma visão celestial. Assim o Senhor vai continuar guiando e dando luz às nossas vistas espirituais, para que possamos ver que o Senhor está agindo, o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando. Mesmo diante de tanta destruição, o Senhor é conosco. Em nome de Jesus,
eu declaro a bênção sobre a vida dos teus irmãos, declaro a proteção, declaro fortaleza, declaro vigor espiritual, e digo, e nós pela fé, vamos dizer uns aos outros, levantemo-nos e marchemos e atravessamos o Jordão, no nome, não nosso, mas no nome de Jesus, no nome que é todo poderoso, o nome que está acima do céu, na terra e debaixo da terra, em nome de Jesus, amém, amém. Você vai levar essa palavra com você, querido? Eu vou atravessar o Jordão, pastor Ciro, nós vamos atravessar o Jordão, você não vai ficar na margem não, você não vai ser destruído, Deus é com você, mas depende de uma atitude, depende, eu preciso buscar a Deus, eu preciso ter um momento de oração no meu quarto, eu preciso ir na igreja, eu preciso servir a Deus, irmão, não tem outra saída, não tem outra saída, não tem, a nossa saída aqui é só para cima. Tem muita gente que fala, já começou a tribulação. Irmãos, nós estamos no princípio das dores. E tem pessoas que falam para mim, eu respeito a opinião de qualquer um, irmãos. Mas eu creio, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada. Porque você já ouviu falar dos 7 selos, das 7 trombetas, e 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Você não sabe o que é derramamento disso. Você não sabe o que a palavra de Deus fala, que nunca houve nem haverá. O que nós estamos vivendo é fichinha, irmãos. O mar vai ficar, e tudo com exemplos das pragas do Egito, né? O mar vai ficar vermelho. Acredita-se que algas tóxicas, o mar, muita peixe vai morrer. A água que nós bebemos vai ficar... você não vai ter como beber um meteoro, coisas que vão acontecer que vai ser difícil, pessoas vão clamar para morrer, essa vai ser a grande tribulação. Mas se você ler Apocalipse, no capítulo 1 até o capítulo 4, porque Deus fala com Israel, com gentios e com igreja, eu não sou nem gentil e nem sou Israel, não sou judeu, eu sou a igreja do Senhor Jesus. No capítulo 1, capítulo 4, Deus se refere a nós, igreja. Depois do capítulo 4, irmão, não fala mais de igreja, porque a igreja já foi. Aí Deus está tratando com o povo de Israel. Amém? Então, creia nisso, creia no seu coração, que Apocalipse 3:10, não é isso? Tem Apocalipse 3:10 aí? Mostra para mim, por favor. Olha o que fala. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei. Quando? Na hora? Não é na hora. Deu a tribulação? Não, é da hora. Deus vai guardar da hora, antes da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus vai guardar você do quê? Da hora. Amém? Deus vai guardar você da hora da tribulação. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Amém? Glória a Deus. Você que queria fazer um culto rápido, mas não é interessante essa história de Davi, irmãos? Olha como Deus fez, como Deus foi cuidando de Davi, todos os seus passos. E Davi errou muito. Ele foi falho na educação dos seus filhos, ele não resolveu os problemas. Mas mesmo assim, Deus foi misericordioso, amém? Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.